levanta a mão. E aí eu vou pedir pra Nata. Não, vou pedir pro Herman me ajudar. Herman, vem aqui. Você pode ficar na frente, senão o pessoal não vai ver o desenho, ué. Herman, as pessoas vão levantando a mão. Se você quer levantar, você vai pedir pra elas dizerem, tá? É numa ordem. Eu vou lá. O que é o desenho? Um trem. Um trem. Errado. Embaixo dos círculos faz uma linha. Peraí. Centopeia. Não. Dentro Aqui. dos retângulos faz vários quadrados em linha reta. Ah, Engarrafamento. engavetamento de trem. Né? Pode falar. Né? O que é pra falar? Engavetamento de trem. Né? Não. Engavetamento. Co- Ah. Não sei. Metrô. Metrô. Aê! Por favor, diferença de trem e metrô. Tem que ser específico. Então tá. Vamos lá. Luiz, escolhe outra pessoa para poder desenhar. A Maria. A Ô, Maria. Mãe de Deus. E Maria, escolhe alguma pessoa para poder guiar. Carol. Aê! Herman, anota o nome da Carol para depois ela ganhar um pouco. Tá? É. Beleza, Carol, cuidado com ela lá. Eu vou falar o que ela tem que desenhar, beleza? Valendo! Tá valendo. Desenha um diamante. Uma diamante. Depois desenha um retângulo do outro diamante. Foi. Foi. Agora desenha dois círculos em cada ponto assim em cima do diamante. Ô, coisa difícil. Ô, coisa difícil. Desenha algumas listas de um retângulo. Você quer arriscar o que é? Já. O que é? É uma ratazana. É legal. Tá, foi. Desenha uns quadradinhos embaixo dos retângulos. Quatro quadrados embaixo do retângulo. Que? Isso é uma vaca, cara. Desenha como se fosse uma. Desenha como se fosse uma minhoca, assim, na pontinha do retângulo. Uma minhoca na pontinha do retângulo. Tá aí. Aqui, vai, rato. Vai lá. Rato. Não. Caralho! Rato. Não. Cavalo. Cavalo? Cavalo? Levanta a mão, espera eu chamar. Pode continuar. Tá, desenha um fiozinho assim dentro do diamante. Fiozinho raspateado. Ô. Eu chutei. Ó, rato. Peraí. Rato. De novo, não, rapaz. De novo? Camundongo. Que camundongo? Não. Tá perto. Uma zebra. Não. Gambá. Tigre. Gambá. Que tigre, rapaz? Seu nome? Hein? Foi o diamante. É, igual. Ô, apareceu uma ratazana. Eu ia chegar no tigre, mas tá bom, foi bom. Agora, Maria, escolhe alguém para poder fazer um desenho.
Pedro. Aqui. Henrique. O Henrique. Beleza. Aqui. Agora escolhe alguém para poder se orientar no desenho. É. Beleza. Seu nome? Lucas. Lucas e Pedro? Pedro. E aí, beleza? Lucas. Desenhos. Vem. Vem lá. Vem, pessoal. Gostou desse basquetador? Beleza, vai lá. Desenha de uma forma que o pessoal vê. Esquece. Agora nós vamos voltar no pronto. Agora você vai fazer um quadrado em cima desse retângulo na mesma proporção. Fica no papel. A interpretação é contigo, Pedro. Tá, vai. Tá dando pra ver o desenho, pessoal? Não. Deixa eu ver aqui. Agora na lateral esquerda desse retângulo, bem no centro dele, ó, no cabo do canto, na esquerda. Vai fazer um pequeno quadrado. Quadrado? É, um pequeno quadradinho. Terminei. No quadrado em cima também. Terminei. Agora ao lado, você vai desenhar um tomate. Hã? Não, pô, você não pode falar as coisas. Porra, Lucas! Égua! Outras coisas. Égua! Do lado da onde? Calma, então. Não. Já deu tempo, vai desenhar. Já deu a dica já, mano. Não, calma aí. Você vai desenhar um quadrado pequeno ao lado. Do lado da onde? Ah. Amém. Acho que é passar bem pra mim. É uma pilha? O quê? Pilha. Ilha? Pilha. Ah, ilha de... Não. Em cima do quadrado grande, você vai desenhar uma meia lua virada para cima. Cara, específico, velho. Cara, minha mão tá toda torta. Tá toda torta. Aí. Ah, nossa. O que você acha que é? Um foguete. Não. Cara, não é... Não. Mas Stanley. Ó, o bom é que à medida que as pessoas estão falando, eu percebi que tá meio longe do que era pra ser. Então tá. Uma latinha. Vamos lá, Pedro. Uma latinha. Não. Você vai pegar esse retângulo grande primeiro que você fez. Ah, tá. Bem na pontinha do Ô, Cas... Na lateral esquerda, você vai pegar uma linha, vai passando a outra esquerda, vai fazendo um zigue-zague e vai ficar. Aí. Júnior. Aí, ó. Aí. Tá, puxa Aqui. uma linha. Aqui. Vai fazer um zigue-zague Ó. e vai conectar. Copo térmico. Não. quadrado Não? daquilo que você fez. Não tem nada a ver com isso. Hein? Mano. Achando que você bebeu alguma coisa na nossa É de rocha, mano.
Deixa eu ver o. Deixa eu ver. É um foguete? Não é. Não, é. Submarino. Não. Cara! Porra! Hã? Não. 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 Ah, Tá, eu vou dar uma dica, senão vai ficar difícil. Acho que já tá bom, porque a gente tá ficando muito longe do que deve. Exatamente. deixa eu ver. Acho que você vai ter que melhorar suas instruções. Dragão? Eletrodoméstico. Caralho, Lucas, bora. Ah, mas esse é um Geladeira. Ah, não. Caraca, velho. Caralho, Lucas, Poxa! Poxa! Égua! Uma geladeira! caralho, Lucas, fala três e um retângulo na dor do meio. Gente. Você foi dar tomada. Pode dar um pra Carol e outro pro Beleza, gente. Vê! O último vencedor, né? A intenção da brincadeira era justamente a gente entender, né, a importância de saber construir bem a questão das regras de negócio, né? É que um estava construindo as regras de negócio e fala, ó, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E quando não é muito específico, vai ficando muito difícil de tentar adivinhar o que a pessoa está de fato querendo orientar. Então aí eu tive hoje bons exemplos e um mau exemplo ali no finalzinho, mas tá tudo bem, a gente pode melhorar, a gente pode avançar, a gente pode continuar. Ainda bem que tu não é o diretor do Lula. Não é? Qual? Boa! Parecia. Beleza, Ai, gente. Kleber, que não pareceu uma geladeira? Que geladeira? Não, tá longe, não é uma geladeira. Né? Beleza, gente. Vou chamar então o nosso convidado a conversar com a gente hoje, a palestrar, que é o nosso professor querido, imitante. Como que é o nome dele mesmo? Isso fugiu do personagem na minha cabeça, estava na minha cabeça. Do Orquinhos. Morpheus, né? Morfeu? Um Morpheus colorido. Que saiu da Matrix. Aham. Nosso querido e ilustre professor Jorge. Aê. É um prazer ter conosco, Jorge. E Prazer! espero que todos Jordi! e aprendam. Hoje é sobre o que, Jorge? Tá aí, ó. Psicologia do aprender. A psicologia do aprender É. com a epistemologia e o jogar. Oi, gente. Boa noite. Boa noite. Bom, como o Vitor Júnior já se apresentou, meu nome é Jorge, para quem não me conhecia. Para quem não me conhecia, está na hora de sair de baixo da pedra. Tá? Não me acho. Eu vim falar um pouquinho com vocês sobre game design, certo? Quem me conhece, né, quem já teve aula comigo, viveu falando muito sobre dev, sobre programação e tal, né? Hoje eu quis trazer um outro lado, uma outra vertente e falar um pouco sobre uma parte que eu gosto muito de estudar, que é a junção entre filosofia, psicologia e o game design em si, certo? Vamos rapidinho. Não tinha um negocinho para eu poder passar um... Slides. Não tem, né? Eu vou ser um negócio aqui, pode dizer que eu vou deixar aí. Então, eu também digo que é a epistemologia e o brincar, certo? B. Muitos idiomas, muitas locais, esses dois são muito sinônimos, jogar e brincar, né? Aqui a gente tem um pouco dessa diferenciação. E essa diferenciação, ela traz em si uma questão, sei lá, o brincar é uma coisa de criança e a gente fala de jogar ser muito mais do que a gente fala. A gente tenta se distanciar do brincar. Né? E eu quero trazer ele de volta, porque ele é muito importante. O brincar ele não é uma atividade que acontece simplesmente por acontecer. Ela tem um papel no nosso desenvolvimento e a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje. Então, capítulo 1, a gente vai falar brincar, certo? E o importante é isso. Jogar é brincar, certo? Jogar é participar de uma brincadeira. Jogo vem do latim jogos, que significa brincadeira, significa divertimento, certo? Significa diversão. Se você passar mais a definição mais comum de brincar que a gente tem é essa, divertir-se, é se entreter com uma atividade qualquer. Certo? É se perder no mundo imaginário, é se perder na sua própria imaginação. Isso é muito importante para a gente, pro ser humano. A gente não
se diverte à toa, certo? A diversão é um processo que é algo que nos traz para coisas que a gente precisa fazer para sobreviver, certo? No fim das contas, no fim de tudo, a diversão é uma ferramenta evolucionária. A gente se diverte com as coisas que nos fazem bem, certo? Seja comer, seja interagir com as pessoas, tudo isso são coisas que a gente aprendeu a fazer com o tempo para a gente se relacionar com o ser humano, para a gente construir isso que a gente construiu aqui hoje em dia, certo? Então a diversão vem disso. A diversão vem vem para promover essa ação que a gente está tentando fazer, certo? E brincar tem um papel, certo? A gente aprende muito quando a gente brinca. O brincar é se desenvolver, é aprender as habilidades necessárias que a gente precisa para a gente sobreviver no mundo. E isso não é exclusivo da gente, certo? Tão forte isso é que todo mundo brinca. Né? As brincadeiras, elas exploram o raciocínio lógico, elas exploram suas emoções, a forma como você se relaciona consigo mesmo e com os outros. Isso tudo constrói um arcabouço muito grande que a gente vai utilizar para o resto da nossa vida. Brincar faz muito parte da gente. Mais uma para mim, por favor, parte. Todo mundo brinca, certo? Todo mundo. A gente brinca desde um gatinho brincando até abelhas. A gente vai ver aqui essa abelhinha, ela está brincando com uma bolinha, certo? É um experimento que fizeram, eles colocaram essas abelhas no ambiente e elas podiam escolher estar num ambiente sem nada ou estar num ambiente que tinha essas bolinhas para elas ficarem rolando, sem nenhum motivo, certo? Elas não estão ganhando nada com isso, elas não estão coletando comida, não tem propósito de reprodução, elas brincam pelo brincar, certo? Mas por quê? Porque isso aqui ajuda elas. É nesse processo aqui de brincar com uma bolinha que ela aprende como é que a coordenação motora necessária para ela pousar numa flor para coletar o pólen, certo? A mesma coisa vale para o gatinho brincando aqui. Falar, fofinho, está brincando com o celular, mas no fim das contas, o que ele está fazendo é treinando as habilidades que ele precisa para caçar. Todo mundo brinca, certo? Os ratinhos brincam. Ratinhos são ótimos, são incríveis em pique-esconde, certo? Os ratinhos, os ratos brincam de pique-esconde, assim, sem motivo, sem razão. E eles sabem exatamente os melhores lugares para eles se esconderem, certo? Eles não vão se esconder atrás de um vidro transparente, porque eles sabem que eles vão ser vistos ali. Eles, quando estão perseguindo os outros, eles sabem exatamente os melhores locais para se esconder e eles vão ali tentar achar os outros ratos. E isso, obviamente, né, o rato é um rato. Ele precisa saber se esconder, senão ele vira comida, certo? Então, o brincar traz isso para ele. O brincar é parte do desenvolver de qualquer ser vivo, hoje em dia, tá? Outra curiosidade muito bacana, em Yellowstone, o Parque Nacional lá nos Estados Unidos, os corvos aprenderam a brincar com filhotes de lobo. Por quê? Porque enquanto eles estão brincando com os filhotes de lobo, eles ensinam os lobos a caçar. E quando esse lobo cresce, como houve essa interação entre os dois, eles crescem muito próximos um do outro. Tudo que o lobo caça, o corvo que treinou ele pode comer também, certo? Então, tão forte isso é, que espécies mais inteligentes, os corvídeos são incrivelmente inteligentes, percebem essa relação entre brincar e você se relacionar com outras espécies e você ensinar através do brincar, certo? Então, é isso, todo mundo brinca, é parte fundamental de como a gente aprende a interagir com o mundo, certo? Passa para mim, por favor. E aí a gente entra no capítulo 2, epistemologia. Alguém já ouviu essa palavra? Alguém conhece isso? Não. Epistemologia é um ramo da filosofia que busca entender, né, ele busca compreender como é o processo de aprendizado. Ele estuda o conhecimento, como a gente adquire esse conhecimento, como a gente lida com ele. De muitas formas. Né? Existem vários ramos da epistemologia, existem muitos paradigmas pelos quais a gente olha para o mundo e entende como é que as pessoas aprendem. Principalmente as pessoas, mas a gente trabalha muito isso vindo do reino animal, certo? E uma das primeiras formas que a gente teve de começar a estudar isso, de explorar isso, foi o behaviorismo. Passa mais uma para mim, por favor. Behaviorismo. Esse alguém conhece? Já ouviu falar? Ótimo.
Então o behaviorismo ele estuda, ele busca descrever a personalidade das pessoas e dos animais através do comportamento deles, certo? Behavior significa comportamento. E ele foca muito no que o animal, o que a pessoa, o que o objeto de estudo faz. E através do comportamento dele a gente constrói um modelo de como aquele animal, aquela pessoa se comporta, certo? Não só isso, a gente faz o processo inverso. Através do condicionamento a gente tenta trazer, construir comportamentos. Isso foi muito feito por esse camaradinho aqui, Pavlov. Acho que a gente já ouviu falar de comportamento pavloviano, né? Condicionamento pavloviano. Ele foi um dos primeiros a estudar essa parte. A gente chama de condicionamento clássico. Né? Os estudos do Pavlov, como eles funcionavam? Você tinha um cachorro, que trabalhava muito com cachorros, e ele começava a alimentar esse cachorro sempre quando ele tocava um sino, certo? Ele tocava um sino, alimentava o cachorro. Tocava um sino, alimentava o cachorro. Depois de certo tempo ele percebeu que só ao tocar o sino o cachorro já começava a salivar, certo? Então houve um condicionamento a partir de uma ação a partir de um gatilho, né, um estímulo externo, você conseguiu disparar um certo comportamento dentro daquele animal. Então, essa é a base do nosso condicionamento clássico, certo? Uma coisa muito importante a se deixar clara aqui behaviorismo não é exatamente o ramo de estudo mais ético do mundo, tá? E hoje em dia a gente tem muita noção disso, na época a gente não tinha. Pavlov foi um deles, mas quem levou isso à próxima potência foi esse camaradinho aqui, o Hans Frederick Skinner, da famosa caixa de Skinner, para quem já ouviu falar. Sim. Skinner trabalhou com condicionamento operante, certo? Então para o Skinner, o condicionamento não vem quando o sujeito do estudo só está recebendo um estímulo externo, ele tem que participar da atividade também. Então as caixinhas de Skinner, você passa mais uma pergunta, por favor. A caixa de Skinner ela funciona dessa forma. Você tem uma caixa, dentro da caixa vai ter um ratinho, ou geralmente às vezes um pombo também. E tem um botão que o rato pode apertar para ele receber uma comidinha, certo? E ele tem que aprender isso, ele tem que aprender que quando ele aperta o botão, ele vai receber a comida. Às vezes podem ter outros estímulos, como a luzinha piscando aqui, pode ter um feedback sonoro também. Em alguns casos, os piores casos, o chão da caixa é eletrificado, certo? Que é justamente para você trabalhar com outros tipos de estímulos que não sejam só reforço positivo. Então, e o Skinner percebeu que, de fato, conforme eles iam interagindo com a caixa, eles iam aprendendo que interagir com o botão, que apertar o botão, era algo que trazia uma recompensa para ele. Certo? Então isso é muito importante. É o estímulo, é a ação de quem está sendo condicionado, e ele tem que receber um feedback dessa ação. Certo? Ele tem que receber uma recompensa. É aí que o condicionamento vem. Com o tempo e com a aplicação da taxa de Skinner, a galera também percebeu que quando a taxa de recompensa é variável, o comportamento se torna compulsivo, certo? Se a taxa de recompensa varia, se a quantidade de vezes que ele tem que apertar esse botão para ele receber uma recompensa muda sempre, ele vai estar sempre apertando o botão para tentar receber uma recompensa. Ok? Apesar de não parecer, isso tem uma relação muito grande com o que acontece muito em jogos hoje em dia. Algumas vezes você escuta falar que jogos hoje em dia são uma grande caixa de Skinner. Isso é muito realidade. Passa para mim, por favor, Marcos. Né? Então a gente tem aqui o famoso Overwatch, certo? E o Overwatch é uma ótima forma, não só o Overwatch, mas todos esses jogos competitivos que trabalham com esse conceito de loot box, trazem isso muito forte, certo? Você está sempre gastando dinheiro, você abre uma caixa, e aí a recompensa que você queria não era o que você esperava. Você ganhou,
não é a recompensa que você esperava, você compra outra box. E ainda não é a recompensa que você esperava, você compra outra box e recebe o que você queria. E aí você fica extasiado, certo? O que você vai fazer em seguida? Comprar uma outra box. E aí vai demorar 5 caixas para você conseguir outra recompensa tão boa quanto. É uma taxa variável de recompensa, certo? E a taxa variável de recompensa nos leva a um comportamento compulsivo de comprar várias boxes. Ok? Esse aqui de baixo, alguém sabe de onde é? Vampire Survivors, exatamente. Então, Vampire Survivors foi criado por um camaradinho, que eu já esqueci o nome, eu sou péssimo com isso. Mas ele foi criado por um camarada que ele trabalhava, antes de ter feito Vampire Survivors, em jogos de cassino, certo? Então ele trouxe para o design dele toda essa questão. Claro que você não está gastando dinheiro para você comprar os baúzinhos no Vampire Survivor, mas todo o sucesso do Vampire Survivor se deve a esse tipo de reação também, certo? Uma recompensa variável, que você não sabe o que você vai receber, e se aquilo vai ser bom para ti ou não. Eu falo do Vampire Survivors, mas isso é presente em basicamente todo jogo que se diz roguelike hoje em dia, né? Roguelite. A taxa de recompensa variável é uma das coisas que a gente mais utiliza nos jogos hoje em dia, e isso gera um comportamento compulsivo, certo? A gente trabalha com isso e eu acho que às vezes a gente nem percebe o que a gente de fato está fazendo. Bacana? Então esse é um bom exemplo de como esse condicionamento operante é aplicado hoje em dia. Não só para a lootbox é muito criticada, mas a lootbox é uma prática muito antiga, quem nunca jogou Magic, certo? O Magic é exatamente a mesma coisa. Você compra uma indústria, você abre uma indústria e você não sabe o que vai ganhar. Você pega essa indústria. Você não conseguiu o que você queria, você vai comprar outra indústria. E aí as pessoas acabam comprando simplesmente a indústria só porque elas estão atrás desse push. Quem joga jogo de carta competitivo adora a indústria de cartinha, certo? Isso fala com uma parte primitiva da gente, isso é um perigo, certo? Se a gente não consegue controlar, se a gente não entende o que está acontecendo. Bacana. Então o behaviorismo é um dos paradigmas que a gente tem, certo? Mas está longe de ser mais, como eu disse, ético. E nesse estudo da psicogênese, né, de como é o desenvolvimento humano e como a gente aprende as coisas, o nosso próximo passo foi o cognitivismo. O cognitivismo está menos preocupado com o comportamento das pessoas, ele está mais preocupado no processo interno do aprender. Como a gente analisa a informação, como a gente recebe essa informação e interpreta ela. O que a gente faz com essa emoção, por onde passa esse raciocínio, certo? Então aqui a gente entra com muitos conceitos que vão ser muito úteis e bem mais éticos para a gente utilizar nos nossos designs. Tudo começou com esse camaradinho aqui, Jean-Pierre Piaget. Não sei falar o nome dele não, mas acho que seja Piaget. Jean-Pierre Certo? Piaget. Então, ele é muito comentado quando a gente fala de pedagogia, certo? Os estágios de desenvolvimento humano, como o cérebro funciona em cada parte do nosso, além de várias outras teorias que Piaget trouxe pra gente. A gente não vai focar tanto nele, entretanto. A gente vai falar desses dois camaradinhos aqui. Então, Bartlett e o Swaller. Próximo caminho, por favor. E a gente começa falando do teorema de esquemas do Bartlett. Ok? Bartlett, ele trouxe pra gente a ideia de que a gente aprende a partir de modelos anteriores que a gente já tem na nossa mente. Tudo que a gente analisa, tudo que a gente aprende, a gente compara com as nossas experiências anteriores e só a partir daí a gente constrói os nossos próprios modelos mentais, certo? Certo. E a gente precisa da experiência, certo? Essa é a parte mais importante, a gente aprende através da experiência, a gente aprende através de aplicar, de viver aquilo. A teoria dos esquemas vai ser muito importante pra gente. Todo esquema, todo gênero de jogo tem um esquema. Certo? Entender o esquema, passa mais um caminho, por favor, é entender o que você consegue seguir e o que você consegue quebrar nesse esquema para você construir uma experiência que seja ao mesmo tempo agradável, fácil de se aprender e inovadora, certo?
E a gente percebe isso muito fácil. Por exemplo, quais teclas vocês estariam apertando para mover esse personagem aqui? Setinha, WASD. WASD é um dos mais comuns. E de onde veio isso? Nunca que como eu posso dizer, intuitivo para a gente pensar que WASD vai ser um bom esquema de controle. Mas alguém começou a usar isso foi se popularizando, todo mundo se acostumou com esse esquema e ele se tornou alguma coisa que a gente usa sempre, certo? Por que a gente vai quebrar o uso do WASD se isso já é um esquema muito bem estabelecido na cabeça dos jogadores e ajuda eles a entender o jogo, entender as coisas que a gente pode fazer, entender, aprender o jogo com mais facilidade. Às vezes um jogo traz um conjunto de esquemas tão interessante, tão engajador, que ele se torna um gênero por si só. Né? Que a gente tem o Souls-like. O Souls-like tem o seu próprio esquema, tem as coisas que acontecem nele, né? Você morre, você tem a chance de voltar lá, pegar as coisas que você tinha coletado antes, o próprio sistema de combate, tudo isso são coisas que, se você jogou o primeiro Dark Souls, qualquer Souls-like que você for jogar, você vai entender isso de forma muito mais clara. É muito mais fácil de você atingir o seu público-alvo quando você está seguindo algum esquema. Entender o esquema é, de novo, muito importante para você saber em quais pontos você pode inovar sem dificultar o entendimento do jogo pelo jogador. Por favor. Acho que uma coisa legal de mencionar sobre o Souls-like é que todos esses, mesmo o esquema que ele constrói não vem de mecânicas necessariamente novas, inovadoras. Ele vem de mecânicas que já existem, são de outros gêneros, mas que ele adapta dentro disso. Exato. E o esquema é muito isso, né? O esquema não é exatamente uma coisa que é reconhecível daquilo ali necessariamente. Ele é o conjunto que traz e que nos evoca alguma coisa, certo? Algum gênero, algum jogo que a gente já jogou antes e essas coisas. Tá? Então, é muito sobre isso, é muito sobre entender como é que vai ser o processamento dessa informação pelo jogador e usar isso para facilitar o entendimento do jogo. Passa mais um para mim, por favor. Essa eu adoro também, a teoria da carga cognitiva, essa foi do John Sweller, certo? A teoria da carga cognitiva, ela fala muito sobre a memória de trabalho. A gente tem uma memória de trabalho. Essa memória de trabalho tem um limite, certo? A gente não consegue processar informação para sempre, ou qualquer quantidade de informação. De fato, John Sweller provou que a quantidade de pedaços de informação que a gente consegue processar é 7 mais ou menos 2, certo? Então vai estar entre 5 e 9 pedaços de informação. Isso é uma coisa muito interessante de você perceber quando você percebe a relação que animais, e eu coloco o ser humano dentro disso, tem com a contagem de elementos. Isso é uma coisa que vocês podem até perceber depois. Quando você olha para um grupo de objetos e tem poucos objetos, sei lá, 4, 5, você consegue contar com muita facilidade. A partir do momento onde isso começa a ficar muito grande e entrar nas dezenas, ao invés de contar individualmente, a gente começa a agrupar aquilo em um grupo inteiro de informação e tratar como um único objeto, certo? Por quê? Porque agora a gente está reduzindo a quantidade de informação que a gente tem que colocar na nossa memória de trabalho, certo? Claramente, isso é muito importante para como a gente constrói o jogo. E entra muito essa questão de acessibilidade aqui também, certo? Se a gente constrói um jogo com muita informação na tela, a gente está sobrecarregando a memória de trabalho do nosso colega, do nosso jogador, e aí ele vai começar a sentir tensão, ele vai começar a se sentir ansioso, ele sai da zona de flow, certo? Passa uma para mim, por favor. Então, vamos começar aqui pelo deck building, certo? Quem joga deck building, o GIF não está tão bom assim, mas vamos lá. Para quem joga deck building, vai perceber que a maior parte das vezes você está jogando um jogo de carta, e por turno você vai comprar 5 cartas, certo? Você está ali na base da memória de trabalho. Se você está jogando um desses jogos de cartas assim, você está com um baralho que consegue comprar um bocado de cartas, a partir do momento que sua mão de cartas tem 10 ou mais, você já não consegue processar toda a informação que você tem na sua mão. Começa a ficar sobrecarregado pela quantidade de coisas de opções que você tem, certo? E é
querendo ou não, mesmo eles sabendo ou não, é daqui que nasce essa questão de você comprar 5 cartas. É para você respeitar a quantidade de informação que o jogador consegue processar ao mesmo tempo. Por outro lado, a gente tem coisas como essa aqui. Quem já jogou o WoW reconhece muito bem essa imagem, certo? A quantidade de informação que é mostrada na tela do jogador ao mesmo tempo é intimidante para quem nunca teve essa experiência antes. E sobrecarrega essa questão. Eu não consigo olhar, se eu não tive a experiência do jogo, se eu não conheço o jogo, eu não consigo olhar para cá e tomar uma decisão. Porque eu tenho tanta coisa para processar que eu não consigo lidar com aquela quantidade de informação, certo? Obviamente, a memória de trabalho ela vai variar de pessoa para pessoa. Todo mundo tem a mesma quantidade de, vamos dizer assim, slots na sua memória de trabalho. E algumas vezes você, além disso, você tem as pessoas neurodivergentes que, por vezes, elas vão ter ainda mais trabalho, mais dificuldade com memória de trabalho. Então, por exemplo, o pessoal com déficit de atenção, certo? O déficit de atenção, ele ataca alguma das unidades de memória e pode ser uma dessas a memória de trabalho. Então, reduzir a quantidade de escolhas simultâneas ajuda o jogador a tomar decisões mais facilmente. A gente, no board game, tem um termo para isso, se chama análises parámetros, certo? É quando você tem tanta informação, tanta opção, que você não consegue tomar uma escolha, certo? E a gente sempre tenta reduzir a quantidade de opções para a gente evitar que o jogador caia numa situação de análises parámetros. Passa mais uma pergunta, por favor. E agora a gente chega no gráfico perfeito, certo? Depois que a gente fala do cognitivismo, e o cognitivismo ele traz essa questão do estudar a informação e como ela é processada, a gente entra no construtivismo, certo? E o construtivismo ele vai quebrar essa ideia de que o aprendizado é um processo passivo. Ele vai pegar o estudante, o agente, a pessoa que está aprendendo, e vai colocar ela como protagonista do processo de aprendizado. Eu, como professor, eu posso facilitar, certo? Mas o aprendizado sempre vai ser responsabilidade de quem está aprendendo. Todo aprendizado precisa ser construído. O conhecimento não consegue ser transferido, certo? E eu posso auxiliar vocês a construir o conhecimento, mas eu não consigo colocar ele na cabeça de vocês, certo? Aqui entra muito a questão da experiência. Aqui entra muito a questão de viver aquilo. Aqui entra muito a questão de estar naquele meio, de levar em consideração também o background, né? a vivência de quem está aprendendo. Né? Das pessoas que não está aqui, mas deveria estar com certeza, é o nosso querido Paulo Freire, que apesar de não ser de fato construtivista, porque naquela época a teoria de construtivismo ainda não tinha vindo a público, quando ele trabalhou com isso, ele mesmo já chegou à conclusão no final né, um pouco mais para frente na vida dele, de que ele poderia incorporar muito desse conhecimento no próprio modelo que ele construiu, certo? Mas a gente vai olhar algumas coisinhas que a gente... Perdão. Vai voltar. Algumas teorias que são um pouquinho mais, vamos dizer assim, aplicáveis diretamente. A do Paulo Freire eu vou ficar devendo para vocês. Pode passar, né? E a gente tem esse camaradinho, esse é o Levi Vygotsky, acho que é assim que fala. Sim. Ele desenvolveu essa teoria da zona de desenvolvimento proximal, certo? A zona de desenvolvimento proximal diz que eu, como estudante, tenho uma certa quantidade de coisas que eu consigo fazer sozinho, certo? E eu tenho uma certa quantidade de coisas que eu consigo fazer com auxílio de alguém que sabe mais, vamos dizer assim. E ele tem uma outra zona que são as atividades que ele não consegue realizar de forma alguma. Mas conforme ele interage com essa outra pessoa que sabe mais, ele vai construindo o próprio conhecimento e a zona dele de atividades que ele consegue realizar sem ajuda vai crescendo. Da mesma forma, as atividades que ele consegue realizar com suporte crescem também, e o conhecimento vai sendo construído de forma que essa zona vai crescendo mais e mais, certo? Até o ponto onde ele se torna a pessoa que sabe mais e vai estar ajudando a construir o conhecimento de outros.
Aqui, a gente vai tomar um pouco mais de, vamos dizer assim, liberdade de interpretar isso. O jogo nem sempre você vai ter alguém que sabe mais. Né? Às vezes o jogo é uma experiência solo, às vezes é uma experiência onde você não está interagindo com outra pessoa. Mas o que do jogo, dos elementos do jogo, do game design em si, a gente consegue usar para conseguir desenvolver essa zona de desenvolvimento proximal do jogador, certo? Quanto ele consegue aprender com o jogo, enquanto ele está realizando as atividades, e também o escalonamento da dificuldade do jogo, certo? Você não vai começar com um jogo super difícil, com um monte de mecânicas, porque você vai estar muito fora das atividades que ele consegue realizar sem ajuda. E com o tempo, conforme ele vai passando pelo jogo, passando pelos tutoriais, aprendendo as mecânicas, as zonas de desenvolvimento proximal dele vai crescendo. E ele vai conseguindo lidar com as outras mecânicas do jogo de forma muito mais simples. Tá? Uma coisa muito interessante, um adendo que eu quero fazer, é que, bom, eu sou desenvolvedor de jogos, então tudo que eu olho pela perspectiva do desenvolvimento de jogos. Mas isso é aprendizado. Aprendizado tem uma relação com diversas coisas. Tudo isso que eu falo, eu posso estar falando sobre o onboarding de um funcionário dentro de uma empresa, por exemplo, certo? Como você transmite para esse funcionário a sua cultura, os seus processos, e como você entende que esse funcionário tem que aprender as coisas antes dele de fato estar aplicando aquilo, certo? Tanto é válido para quem está aprendendo, entender como é que se aprende, como é válido para quem está esperando esse aprendizado, que você saiba que isso é um processo que vai tomar tempo. Te ajuda muito a entender como é que as pessoas estão entrando na sua empresa e tratar elas como pessoas, certo? Ao invés de tratar como uma ferramenta e esperar que ela produza resultado do nada. Passa mais uma para mim, por favor. E aí, o capítulo 3, acho que até ficou um pouco, mas tudo bem, falei de bastante coisa, né? Tem mais coisa. Que show takes. Que show tem isso? Certo? Então a gente vai falar de algumas aplicações práticas desse coisa, de coisas que acontecem no desenvolvimento de jogos. Eu gosto muito de começar com show takes. Comecei a falar isso. Esse é uma estrutura literária originada na poesia chinesa, muito utilizada pelo Japão também, certo? Também é uma estrutura muito utilizada pelos japoneses para contar a história. Eles trazem uma ideia de ki, que é a introdução, sho, que é o progresso, o desenvolvimento daquele tópico, certo? Você sempre vai ter um tópico principal que vai ser introduzido. Em seguida, esse tópico ele vai ser desenvolvido. Depois disso, você vai ter o tempo, que é uma surpresa, um plot twist, alguma coisa inesperada que acontece e que eventualmente nos leva ao Getsu, que é a conclusão, certo? E aí você tem esse camarada aqui, Koichi Hayashida, ele é um dos designers da Nintendo, certo? Ele trabalhou em Super Mario Galaxy, Super Mario 3D Land, ele trabalhou em mais alguns Super Marios. E ele trouxe essa filosofia do Kinsho Tenkei para dentro da Nintendo, para dentro do desenvolvimento de levels da Nintendo, certo? Design de levels. Então ele sempre começa com um conceito que ele vai desenvolver em um ambiente seguro para o jogador aprender, certo? E aí a gente traz essa questão da zona de desenvolvimento proximal. O jogador não tem uma grande quantidade de coisas que ele consegue realizar sozinho dentro dessa mecânica. Mas quando ele consegue treinar essas habilidades em um ambiente seguro, ele vai desenvolvendo confiança e capacidade para lidar com situações mais complicadas. Então você desenvolve o conceito e você remove a rede de segurança. Você tira esse ambiente seguro do jogador, então ele vai pegar o que ele aprendeu enquanto ele estava seguro, ele vai aplicar nesse segundo bloco, nesse segundo parte do seu level, onde ele já não se sente mais tão seguro, certo? Feito isso, e ele tendo dominado ainda mais as habilidades que ele precisa dominar, entendido bem a mecânica que ele precisa entender, ele vai partir para o twist, certo? Ele vai adicionar um nível de complexidade a mais, um nível de desafio a mais que o jogador não estava esperando, para ele testar essas habilidades que ele adquiriu durante as duas primeiras partes do level. Tendo feito isso, e ele tendo conseguido superar esse twist, esse desafio, você chega numa conclusão, certo? E a conclusão ela tem que ter um certo nível de catarse.
para o desenvolvimento dos levels. Não necessariamente isso está também na parte da estrutura literária. Kinjo Tenketsu. Certo? Beleza. Então, é muito bonito. A Nintendo faz isso muito bem. Certo? A Nintendo é excelente no desenvolvimento de level devs, no design de level devs, a forma como eles usam simplesmente o ambiente para nos ensinar aquelas mecânicas. Tão eficaz é isso, que eles podem se dar o luxo de usar uma mecânica em um level só do jogo, que nunca mais vai aparecer em nenhum lugar. Mas ela é tão bem desenvolvida dentro daquele ambiente onde ela está, que você não precisa que ela aconteça em diversos levels. Certo? O jogador ele já teve toda a experiência, já teve todo o arco narrativo que ele precisava ter com aquela mecânica. Se você quiser descartar ela, você pode, isso não vai parecer frustrante para o jogador. Nem todo, infelizmente, nem todo jogo do Super Mario de fato aplica isso. Eu acho que vem muito do conhecimento do Hayashida mesmo. Mas é algo que a gente vê muito claramente o construtivismo, principalmente. Você construindo o seu conhecimento enquanto você passa pelo level. Você experimentando, você tentando as coisas e você não está aprendendo de forma que ele está jogando um monte de tutorial na tela. Você está aprendendo jogando. Você está vivendo aquilo. Você está, através da experiência, construindo aquele conhecimento. Bacana? Conhecido como Level Design em 4 passos. Passa mais uma para mim, por favor, Mike. Show! Loops, e aqui a gente vai falar um pouco sobre como a gente aprende de fato as coisas que a gente precisa aprender no jogo. Tá? Esse loopzinho aqui em específico foi desenvolvido por esse camaradinho aqui, Daniel Cook, certo? Ele fala tanto de loops quanto ele fala de arcos, mas os dois funcionam de formas muito semelhantes. Tudo começa no modelo, certo? Tudo começa no esquema. Então, se a gente está falando de esquema, a gente está falando muito aqui de cognitivismo. E, de fato, é um modelo muito cognitivista, certo? Ele trata não de como o conhecimento é construído em si, mas ele trata de como o jogador interpreta o mundo no qual ele está, como ele interpreta as coisas que ele faz e os feedbacks que ele recebe do mundo, e como ele aprende dentro disso, certo? Então você começa no esquema, no modelo que você já tem, como você quer, como você vai lidar com aquela situação. Vamos pensar num exemplo aqui. Digamos que aqui eu tenho um botão, certo? E aqui eu tenho uma porta. Eu piso no botão, eu percebo que a porta abre, certo? Minha experiência com outros jogos anteriores me mostra que eu provavelmente tenho que estar no botão e sair correndo para atravessar a porta. E é isso que eu vou fazer, esse é o modelo que eu tenho. Então eu vou pisar no botão e sair andando, só que eu percebo que quando eu sair do botão, a porta fechou. Muito rápido para conseguir passar por ela. Certo? Então a gente teve um modelo, um esquema, de onde começa a minha ação, de onde começa a minha interpretação do problema. A partir do meu esquema, eu realizei alguma ação, e a minha ação aqui no caso foi pisar no botão e depois sair andando para a porta. Feito isso, a gente vai passar para as regras do sistema, certo? O sistema vai pegar essa ação que eu realizei e vai interpretar de acordo com as regras daquele jogo, daquele sistema, certo? Ele interpreta a ação e ele tem que retornar para o jogador um feedback, certo? Um estímulo evocativo. O que é o estímulo evocativo? É algo que estimule o jogador a realizar uma outra ação. Ele não pode receber um feedback que não faça ele testar outra teoria, tentar outra ação. Ele tem que receber um feedback que mostre para ele que alguma coisa está errada. Então, o meu feedback aqui foi o que? O tempo. Assim que eu saí do botão, a porta fechou e eu percebi que eu não tenho tempo para eu fazer essa caminhada. Então, agora eu vou voltar para cá, já com essa informação de que a porta fecha muito rápido para mim. Então, eu vou reavaliar o meu esquema, vou atualizar ele com as regras e o feedback que eu recebi. Não é o suficiente andar. Que outras ferramentas eu tenho? Posso dar um dash, né? Aquele que a gente sai andando mais rápido. Palo no botão e eu dou um dash para a minha porta. Mas aí eu percebo que também o meu dash é muito curto, eu parei bem aqui e a minha porta fechou. Certo? Então eu percebi ainda que existe algum problema no meu esquema da mesma forma. Eu tenho uma outra ação,
ela ainda não foi bem sucedida, mas eu percebi que eu cheguei mais perto do que eu estava antes. Então houve progresso, certo? E haver o progresso também é muito importante, porque daí ele pode pegar esse progresso, incorporar na ação que ele fez, o sistema vai de novo ver essa ação, vai dar um feedback para ele e ele vai voltar para o esquema, para o modelo que ele tem, atualizar esse modelo e tentar de novo. Então agora eu vou pisar no botão, eu vou andar um pouquinho, depois de andar um pouco eu vou dash. E aí eu consigo atravessar a porta. Então eu aprendi, tinha um problema, eu experimentei dentro desse problema, conforme eu experimento o sistema, o jogo, ele me dá um feedback. Eu incorporo esse feedback no meu modelo que eu já tinha antes, eu atualizo o modelo. A segunda vez que eu encontrar um problema desse tipo, eu já sei como resolver, certo? Porque o meu esquema mudou, o esquema se atualizou. A forma como eu interpreto o mundo, aquele mundo em específico, é diferente de como ele era antes de eu ter passado por esse desafio, certo? Então esse é o loop do Daniel Cook. E esse é um loop muito comum no aprendizado, essa forma como a gente aprende qualquer coisa, certo? A gente experimenta, a gente vê o resultado da nossa experimentação, que a gente tentou, a gente interpreta esse resultado e atualiza o nosso modelo e tenta de novo. E aí a gente continua fazendo isso até a gente aprender de fato. Obviamente, nenhum jogo vai ser muito... Ok, isso aqui é uma... Você vai ter diversos loops, você vai ter diversas interações e a forma como você vai construindo isso vai mudando. Daniel, porque ele ainda propõe o arco também, né? O arco passa pelas mesmas etapas. Você tem um modelo, a partir do modelo você realiza uma ação, essa ação é interpretada pelas regras e as regras te dão um feedback e você atualiza o seu modelo. Só que aqui você não tem um loop. Uma vez que você recebeu o feedback e atualizou o seu modelo, acabou essa interação com aquela parte do jogo específica. Beleza? Passa mais uma pergunta aqui, por favor. Plants vs Zombies. Quem não conhece Plants vs Zombies, né? Eu quero trazer o Plants vs Zombies aqui para falar um pouco sobre o tutorial dele. Né? O que a gente está falando aqui, tá? Uma parte de aprender um jogo tá no tutorial, tá? No onboard, apesar de a gente falar de onboard num contexto corporativo, geralmente. Mas o onboard também acontece com o jogador. O jogador ele tem que se acostumar com o jogo, ele tem que entender o jogo, ele tem que aprender o jogo. O tutorial é a parte mais importante disso. Obviamente, existem uma quantidade muito grande de tutoriais muito bem feitos, eu não tenho como trazer todos eles como exemplo. Mas o que eu gosto muito do Plants vs Zombies é como eles respeitam a carga cognitiva, certo? Então, você tem, quando você começa a assistência aqui, você tem uma faixa das 5 ativas. Então, você não tem que se preocupar com mais nada além das 5, da única faixa que você tem. Conforme você progride no tutorial, ele vai liberando as outras faixas de forma gradual. Então, você vai aprendendo a lidar com múltiplas informações de forma devagar, respeitando o seu próprio tempo, sem você ficar sobrecarregado. Não só isso, como, por exemplo, a quantidade de cartas que você pode escolher, você levar para um level, no máximo é 9, certo? De novo, ali no limite da memória de trabalho, certo? A quantidade de zumbis também é baixa, porque você também não quer, eles também fazem isso, eles respeitam a carga cognitiva, a quantidade de informações que você tem que estar ali levando em consideração a qualquer momento. E isso também ajuda, né, você a desenvolver a sua própria zona de desenvolvimento profissional. Você vai aprendendo essas coisas, você vai testando isso num ambiente seguro, como é ter uma faixa só, uma faixa muito mais segura do que ter 5. Então você vai aprendendo isso aos poucos, você vai se desenvolvendo aos poucos, você vai aprendendo a lidar com as mecânicas do jogo, sem que isso se torne oneroso para você e que você, de novo, fique ansioso e saia do seu estado de fogo, certo? Eu falo fogo, vocês conhecem essa teoria? Alguém já ouviu falar da teoria do fogo, de Hardy? Então, a teoria do fogo, eu não coloquei ela no slide, mas ela é muito simples. A teoria do fogo é do Mihaly, eu não vou tentar falar sobre o nome dele, mas eu passo para vocês depois. Que ela diz que você tem um gráfico de esforço e engajamento, por assim dizer, né? E você tem uma zona diagonal desse gráfico,
que é a sua zona de foco. Se você está acima dessa zona diagonal, você está num estado de ansiedade. Você tem muita coisa acontecendo e você não consegue lidar com aquilo, você desengaja da ação, porque ela está te trazendo ansiedade, tensão. Se você está muito abaixo da zona de foco, você está numa zona de tédio. A ação é muito simples para você, você não tem motivo para estar engajado com aquilo, você desengaja simplesmente pela falta de desafio. Então, o nosso dever como game designer é tentar controlar o nível de dificuldade, o nível de desafio do jogo, para que ele cresça com a habilidade que o jogador vai ganhando enquanto ele joga, mas que ela não ultrapasse essa zona de foco, para a gente não colocar o jogador num estado de ansiedade, em teoria. Tá? Na prática, o mais interessante, na verdade, é você ficar jogando ping-pong, certo? Você tem um momento de pico onde você vai de fato jogar esse jogador para uma zona de ansiedade, você só não vai manter ele ali muito tempo. Assim, no limite do que a ansiedade está gerando nele, no limite do que esse desafio está gerando de ansiedade nele, você começa a baixar o nível de desafio para ele ou entrar de volta na zona de flow, ou você baixa direto para a zona de tédio para ele ter um respiro daquela tensão que ele estava sentindo. E aí você volta para uma zona de flow, você joga de novo ele para uma zona de ansiedade, você volta ele para uma zona de tédio, para você ficar manipulando o que ele está sentindo e a forma como ele está sobrecarregado pelas emoções que o jogo está causando nele. Show? Show. Então, basicamente isso, certo? Existem, obviamente, muitos outros pensadores. Eu coloquei alguns pensadores aqui mais para instigar vocês a irem atrás de pesquisar isso, certo? Mas a gente tem uma quantidade muito grande de epistemologistas e a gente tem outras formas de estudar como o conhecimento é adquirido. Essas são as três que eu acho que tem maior impacto no desenvolvimento de jogos hoje em dia. Certo? O construtivismo é muito importante. O construtivismo é uma base muito grande de como a educação trabalha hoje em dia, certo? Quem teve algo comigo já me ouviu falar que eu estou aqui, a minha responsabilidade é ensinar, mas a responsabilidade do aprender é de vocês, porque o aprendizado é construído, não é transferido. Cognitivismo, para a gente entender como é o cérebro das pessoas, como as pessoas lidam com a informação, como as pessoas lidam com esse aprendizado. E o behaviorismo, para a gente pegar as pessoas ali no vício. Tem uma boa parte positiva do behaviorismo. Tá? Tudo bem? Vocês estão bacana. É isso. Alguém tem, sei lá, alguma dúvida, curiosidade? Alguém quer adicionar alguma coisa? Por favor. Pensando um pouco nessa questão da zona de trabalho, né? Como é que você lida então com jogos que eles trabalham com muitas informações e acabam sobrecarregando esse jogador? Então, como é que você lida para manter esse jogador lá? Você separa, certo? Nem toda informação precisa ser apresentada no mesmo momento. E alguns jogos que fazem muito bem isso são jogos de simulação, porque no jogo de simulação você tem muita coisa acontecendo, né? Você tem todo um lado financeiro, você tem todo um lado, às vezes, sei lá, você tem que lidar com a felicidade dos cidadãos na sua cidade, esse tipo de coisa, mas você tem diferentes interfaces, diferentes menus para você analisar isso num ambiente contínuo, onde você só vai receber a informação necessária para aquele momento, certo? Então você separa a informação para ser apresentada em diversos momentos, em diversos estágios do jogo. Professor Jordi, para caso das pessoas, né, que tem muita dificuldade para desenvolver, né, alguns jogos assim, né, dá mais daqueles que tem o Cireme como eu e a minha colega Patrícia ali, né, o autista, né, e eu tenho dois, autista e intelecto. O que o senhor, no caso de aluno com PCD, o senhor recomendaria? Bom, a gente dos jogos, a gente tem olhado um pouco mais a questão de acessibilidade, né? A gente fala muito sobre, por exemplo, daltonismo. Agora, sim, uma coisa que eu sempre digo é que a gente ainda está aprendendo a dar mais atenção para a acessibilidade cognitiva. E como a gente faz isso, de fato, como a gente torna os jogos
mais acessíveis para quem tem alguma dificuldade em algum dos elementos de aprendizado. Né? E a atenção é um deles que é muito forte, a sobrecarga da memória de trabalho. Então, tem algumas técnicas que a gente costuma utilizar para isso, uma delas é muito infame, que é a tinta amarela, certo? Então, em alguns jogos, você vai ter pintado de amarelo os pontos de interação, o caminho que você tem que seguir, e que alguns jogos falam, poxa, alguns jogadores, né, falam, poxa, mas isso torna o jogo tão fácil. Pode até ser para você, mas você tem que entender às vezes que tem gente que não conseguiria jogar no jogo sem isso, certo? Que ele perde a capacidade de entender qual é o próximo passo que ele tem que seguir se ele não tem algo na tela, sempre lembrando ele de quais são os objetivos dele. Limitar, de novo, a quantidade de informação que é apresentada em dado momento. O seu jogo pode ter muita informação. A questão não é sobre a quantidade de informação que tem, a quantidade de informação que é apresentada, certo? E a forma como essa informação é apresentada. Então, você tem muitas coisas que você pode fazer sobre acessibilidade cognitiva para você tornar o jogo mais palatável, certo? E para quaisquer níveis de neurodivergência que você possa ter. Claro que às vezes isso pode ser uma opção, né? Às vezes pode não ser algo que está sempre presente no jogo, no caso, sei lá, da tinta amarela para gerar menos review negativo na Steam. Mas ainda é alguma coisa que às vezes a gente simplesmente não leva em consideração, né? Principalmente, querendo ou não, quando o jogo ele é mais indie. Certo. E empresas maiores elas têm mais capacidade de trabalhar essa questão da acessibilidade, claro. Mas a gente está aqui aprendendo a desenvolver jogos e a gente aprendeu isso num ambiente com pessoas neurodivergentes. Eu espero de vocês que vocês levem isso em consideração, certo? Que vocês pensem como se o jogo que vocês estão fazendo é de fato algo que pode ser jogado por todo mundo. Todo mundo joga, certo? Todo mundo tem o direito de jogar. Mais alguma questão? Obrigado. Trazer mais algum ponto? Obrigado, professor. Então, é isso hoje, gente. Aí, eu falo. Gente, então, primeiramente quero agradecer ao professor Jorge por estar se disponibilizando para estar trazendo essa palavra, essa palestra para a gente. A gente vai encerrar a parte da palestra, mas agora vai alguns momentos importantes, né? Vou passar alguns pequenos comunicados para vocês. Se alguém não assinou a lista, não esqueçam de assinar. A lista vai estar ali atrás em poder do Herman, tá? Esse é o primeiro ponto. Daqui a pouco tem uma break, o pessoal está trazendo as coisas, né? Um momento para a gente fazer um network, para a gente dar uma conversada aí. Quero agradecer a presença de todos, tá? Estou muito feliz da caixa de né? A partir do dia 16, o laboratório da Asa Norte estará disponível novamente, né? Nós teremos aí o professor Jorge e o professor Fukuta vão estar aí apoiando vocês, trabalhando pós-estágio do Gamifica. Vocês vão ter uma oportunidade de aprender mais, aprimorar e desenvolver os projetos. E também convido, né, alunos que já passaram pelo nosso sistema, como o Luiz, que está aqui com a gente, a própria Maria, a estar vindo para o laboratório, porque vocês vão poder somar em equipes. E um dos objetivos desse laboratório é aberto, que é uma conquista de vocês, dado a aderência e engajamento de vocês, é também trazer os colegas de outras unidades, porque o Gamifica ele não são pequenas unidades, ele é um projeto, ele é um corpo, ele é uma estrutura. Então a gente está trabalhando para, primeiramente, estar convidando as pessoas que fizeram o bloco aqui da Asa Norte, galera de Águas Claras, daqui a pouquinho vai o pessoal do Varjão, Sol Nascente e Recado, então a gente vai estar trazendo todo mundo aí para a gente estar trabalhando em conjunto. Tudo bem? Beleza. Novamente agradeço a presença de todos. Em breve nós temos aí a próxima palestra será com o Ito, né, que está ali com a gente, tá? Rostinho novo para vocês. Já temos programado aí para novembro o professor Fukuta na primeira semana. É bom a gente já ter um horizonte, né? E a segunda palestrante de novembro vai ser a Angélica, tá? Então acompanhe. Tem que ter o do Mac também. Oi? Tio Mac. Se não, acho que ele não aparece mais, como já está
Sigam as redes sociais, vão acompanhando, mas geralmente é o quê? Semana sim, semana não, né? A gente está puxando de volta para as quintas-feiras, que eu acho que é um dia melhor. Tivemos aí um teste de sexta-feira, mas acho que não foi ideal, então a gente vai tentar estar mantendo aí nas quintas-feiras, tá bom, gente? Aproveite essa oportunidade. E é isso, estou muito feliz que vocês estão aqui. Muito obrigado a todos que vieram, o pessoal do Gamifica, o pessoal que não é do Gamifica, né? O Alberto está aí com a gente, com a esposa. É um prazer recebê-los. Então, vamos lá tomar um refrigerante, alguma coisa, Bora. conversar, jogar um videogame. Bora. Bora. Bora, né? Bora. Aí, Faltou. Gente, desculpa. Faltou. Culpa da Nathalie que demorou.